maior limite da sua vida pode não ser a realidade. Pode ser a forma como você aprendeu a enxergá-la. Ao longo da história, o ser humano sempre tentou entender o que existe além daquilo que consegue perceber. Muitas vezes, essa busca foi direcionada para o tema da morte, do desconhecido, do que estaria depois da vida. Mas existe uma questão anterior a essa, e talvez mais relevante. Até que ponto realmente enxergamos a realidade enquanto ainda estamos vivos? A percepção humana não é neutra. Ela é filtrada por experiências passadas, emoções, cultura, educação, crenças e necessidades psicológicas. Isso significa que duas pessoas podem viver a mesma situação e interpretá-la de formas completamente diferentes. Não porque uma esteja certa e a outra errada, mas porque cada mente organiza a realidade de acordo com os seus próprios limites perceptivos. Esses limites não são necessariamente um problema. Eles ajudam a mente a simplificar um mundo que é complexo demais para ser absorvido integralmente. O problema começa quando esses filtros deixam de ser ferramentas e passam a ser fronteiras invisíveis, impedindo questionamento, revisão de ideias e expansão de consciência. Grande parte das tradições espirituais, filosóficas e até algumas linhas científicas tentaram explicar esse desconforto humano diante do desconhecido. Algumas falam em continuidade da alma, outras em ciclos de existência, outras em processos ainda não totalmente compreendidos pela ciência. Independentemente da interpretação, o ponto em comum é claro. Existe uma inquietação humana profunda diante daquilo que não conseguimos controlar ou compreender completamente. Aqui, a proposta não é validar crenças espirituais nem negá-las. Também não é discutir vida após a morte como verdade ou hipótese definitiva. O foco é mais direto. Entender como a mente constrói significado, como os filtros mentais moldam a percepção e como ampliar lucidez pode transformar a forma como se vive, agora, antes de qualquer especulação sobre o depois. Porque, no fim das contas, a maior limitação humana talvez não seja a morte ou o desconhecido em si. Pode ser a tendência de acreditar que já se enxerga a realidade com clareza suficiente, quando, na verdade, ainda existem camadas inteiras de percepção que passam despercebidas. É nesse ponto que começa a discussão de hoje. Percepção limitada, filtros mentais e a possibilidade real, prática, psicológica e existencial, de expandir consciência sem recorrer a misticismo, fantasia ou promessas metafísicas. Uma conversa sobre lucidez, responsabilidade pessoal e maturidade perceptiva diante da própria vida. O ser humano raramente enxerga a realidade de forma direta. O que se percebe, na maioria das vezes, não é o mundo em si, mas uma interpretação construída pela mente. Essa interpretação nasce da soma entre experiências passadas, emoções, referências culturais, crenças familiares e necessidades psicológicas. A percepção, portanto, não é apenas visual ou sensorial, é profundamente interpretativa. Isso explica por que diferentes culturas, ao longo da história, deram respostas tão distintas para as mesmas perguntas fundamentais. Questões como vida, morte, propósito e destino sempre receberam explicações variadas, muitas vezes incompatíveis entre si. O ponto interessante não é decidir qual está certa, mas perceber o mecanismo. Diante do desconhecido, a mente humana busca sentido. E quando não encontra respostas objetivas, constrói narrativas que tragam alguma estabilidade emocional. Esse processo não acontece apenas em grandes temas existenciais. Ele se repete no cotidiano. A forma como alguém interpreta uma crítica, uma perda, uma mudança profissional ou até um silêncio em uma conversa costuma dizer mais sobre seus filtros internos do que sobre o fato em si. A realidade externa é apenas o estímulo inicial. O significado final é elaborado internamente. Do ponto de vista psicológico, isso é natural. O cérebro precisa simplificar o mundo para funcionar com eficiência. Se cada informação fosse analisada de maneira totalmente neutra, sem atalhos mentais, a tomada de decisão se tornaria lenta e desgastante.
Os filtros mentais surgem justamente para acelerar esse processo. Eles organizam a experiência, criam previsibilidade e oferecem sensação de segurança. O problema aparece quando esses filtros se tornam automáticos demais. Nesse estágio, a pessoa deixa de perceber que está interpretando e passa a acreditar que está simplesmente vendo a realidade como ela é. Essa confusão entre percepção e fato costuma gerar rigidez mental, dificuldade de revisão de crenças e repetição de padrões emocionais ou comportamentais. Em contextos de mudança pessoal, esse fenômeno fica ainda mais evidente. Muitas vezes, a vida apresenta sinais claros de que algo precisa ser revisto: hábitos, relações, expectativas ou formas de lidar com frustração. No entanto, quando os filtros estão muito cristalizados, a tendência é interpretar esses sinais como ameaça, injustiça ou acaso, em vez de oportunidade de ajuste perceptivo. Entender que a percepção é limitada não significa relativizar tudo ou perder senso crítico. Significa reconhecer que sempre existe uma distância entre o fato e a interpretação. Essa consciência abre espaço para revisão interna, flexibilidade cognitiva. É nesse ponto que começa a maior expansão de maturidade consciência emocional. no sentido mais prático e menos místico possível. Perceber que aquilo que parece realidade absoluta pode muitas vezes ser apenas a forma habitual de olhar para ela. Se a percepção humana é interpretativa, os filtros mentais são os principais responsáveis por essa interpretação. Eles funcionam como lentes invisíveis através das quais a realidade é organizada, priorizada e, muitas vezes, distorcida. São construídos ao longo da vida a partir de experiências emocionais, ambiente familiar, educação, traumas, sucessos, frustrações e referências culturais. Na prática, isso significa que duas pessoas expostas ao mesmo evento podem registrar memórias completamente diferentes. Uma situação neutra pode ser percebida como ameaça por alguém que aprendeu a se defender constantemente, enquanto outra pessoa pode interpretá-la como oportunidade ou simples circunstância. A diferença não está necessariamente no evento, mas no repertório interno que cada um desenvolveu para interpretá-lo. Esses filtros também influenciam expectativas. Quando alguém acredita, mesmo inconscientemente, que será rejeitado, tende a interpretar sinais ambíguos como confirmação dessa crença. Da mesma forma, quem espera reconhecimento pode enxergar validação onde talvez exista apenas cordialidade. A mente não apenas registra a realidade, ela participa ativamente da construção do significado. Esse mecanismo ajuda a explicar por que certas narrativas espirituais, filosóficas ou científicas ganham força em determinados contextos históricos. Muitas vezes, elas não surgem apenas como busca objetiva de verdade, mas como tentativa coletiva de organizar ansiedade, incerteza e necessidade de pertencimento. Não se trata de invalidar crenças, mas de compreender o papel psicológico que elas desempenham. No nível individual, os filtros mentais podem se tornar especialmente limitantes quando deixam de ser questionados. Crenças herdadas, padrões emocionais repetitivos e interpretações automáticas passam a ser confundidos com fatos. Isso reduz flexibilidade cognitiva e dificulta a adaptação a mudanças, criando a sensação de que a realidade está contra a pessoa, quando, na verdade, parte do conflito está na forma como ela interpreta os acontecimentos. Reconhecer a existência desses filtros não significa entrar em relativismo absoluto nem duvidar de tudo o tempo todo. Significa desenvolver consciência crítica sobre os próprios processos mentais. Essa consciência amplia a capacidade de revisão, reduz reatividade emocional e favorece decisões mais alinhadas com a realidade concreta, não apenas com interpretações condicionadas. No contexto da expansão de consciência, esse é um ponto central. Antes de buscar respostas grandiosas sobre a existência, muitas vezes o passo mais transformador é perceber como a própria mente molda a experiência cotidiana. A mudança de percepção não altera apenas ideias abstratas. Ela influencia relações, escolhas, prioridades e qualidade de vida.
Quando o assunto é consciência, a ciência ainda opera em território parcialmente desconhecido. Apesar dos avanços na neurociência, na psicologia cognitiva e na investigação do cérebro, ainda não existe uma explicação definitiva sobre como a experiência subjetiva, aquilo que cada pessoa sente, pensa e percebe internamente, emerge da atividade cerebral. Existem hipóteses consistentes, modelos explicativos promissores, mas nenhuma resposta final. Esse espaço de incerteza costuma gerar dois movimentos opostos. De um lado, há quem transforme o desconhecido em afirmações categóricas, muitas vezes baseadas mais em necessidade emocional do que em evidência. Do outro, há quem rejeite qualquer possibilidade de investigação mais ampla por receio de sair do território já validado. Entre esses extremos, existe uma posição mais madura: reconhecer limites sem abandonar a curiosidade. Ao longo do tempo, algumas teorias tentaram aproximar ciência e experiência subjetiva. Estudos sobre percepção, estados alterados de consciência, efeitos da atenção e da expectativa sobre a realidade percebida mostram que a mente participa ativamente da forma como o mundo é experimentado. Isso não significa que a realidade externa seja criada individualmente, mas indica que a experiência dela é sempre mediada por processos mentais. Esse ponto é relevante porque desmonta uma ideia bastante comum: a de que perceber algo equivale automaticamente a compreender esse algo. Na prática, percepção é apenas o primeiro estágio. Interpretação, memória, emoção e crenças entram logo depois, influenciando a conclusão final. Esse processo ocorre tão rapidamente que geralmente passa despercebido. Quando se fala em experiências intensas, situações limite, perdas, grandes mudanças, ou até eventos próximos da morte, esse mecanismo tende a se intensificar. O cérebro busca rapidamente sentido para aquilo que foge do padrão habitual. Em alguns casos, surgem interpretações simbólicas, narrativas pessoais fortes ou reorganizações profundas de valores. Independentemente da explicação adotada, o impacto psicológico costuma ser real. A ciência não precisa oferecer respostas definitivas para cumprir seu papel. Muitas vezes, seu maior valor está justamente em delimitar o que ainda não se sabe. Isso evita tanto a arrogância de certezas prematuras quanto o abandono da investigação racional. No campo da consciência, essa postura favorece uma abordagem mais equilibrada, aberta à complexidade, mas comprometida com análise crítica. No contexto prático da vida cotidiana, essa compreensão traz uma consequência importante. Nem tudo o que parece definitivo é, de fato, definitivo. Nem toda interpretação inicial corresponde à realidade completa. E reconhecer isso não fragiliza a pessoa. Ao contrário, amplia flexibilidade mental, capacidade de aprendizado e adaptação diante das mudanças inevitáveis da vida. Independentemente das crenças pessoais sobre o que acontece depois da morte, existe um fato incontornável. A consciência da finitude influencia profundamente a forma como a vida é vivida. Saber que o tempo é limitado reorganiza prioridades, questiona excessos e expõe o que realmente tem valor. Ao longo da história, a filosofia tratou esse tema de maneira bastante prática. Pensadores estoicos, por exemplo, defendiam que lembrar da finitude não era algo mórbido, mas um exercício de lucidez. A ideia não era alimentar medo, e sim reduzir ilusões de controle e colocar foco no que pode ser efetivamente vivido e construído no presente. Essa perspectiva muda a relação com expectativas, frustrações e até conflitos interpessoais. Quando a impermanência é levada em conta, muitos conflitos perdem intensidade. Certas disputas deixam de parecer essenciais. O excesso de apego a resultados específicos tende a diminuir, abrindo espaço para uma postura mais flexível diante das mudanças inevitáveis. Também surge um ajuste na relação com o tempo. A procrastinação crônica, por exemplo, muitas vezes se sustenta na sensação implícita de que sempre haverá outra oportunidade, outro momento ideal,
outra fase futura para viver o que realmente importa. A consciência da finitude desmonta essa ilusão de tempo ilimitado e costuma aumentar o senso de presença e responsabilidade pessoal. Isso não significa viver com ansiedade ou urgência constante. Pelo contrário, a aceitação da finitude tende a produzir uma relação mais equilibrada com o tempo. Menos ansiedade em controlar tudo, menos expectativa de perfeição, menos necessidade de acumular experiências apenas por acumular. Em vez disso, surge uma valorização maior da qualidade das experiências e da coerência entre escolhas e valores pessoais. Outro ponto relevante é o impacto dessa consciência na construção de sentido. Muitas pessoas só revisam prioridades depois de eventos marcantes, perdas, doenças, rupturas importantes. Nessas situações, a percepção da fragilidade da vida costuma provocar ajustes significativos, mudanças de carreira, revisão de relações, redefinição de metas ou maior atenção ao bem-estar emocional. No contexto da expansão de consciência sem misticismo, refletir sobre a finitude não serve para buscar respostas metafísicas, mas para qualificar a vida presente. É um convite a reduzir automatismos, rever padrões repetitivos e alinhar escolhas com aquilo que realmente faz sentido, sem depender da ideia de um futuro garantido ou de explicações transcendentes. No fim, a finitude não precisa ser vista como ameaça constante. Pode funcionar como referência silenciosa, que ajuda a manter clareza sobre prioridades, limites e responsabilidade pessoal diante do próprio tempo de vida. Quando se fala em expansão de consciência, muitas vezes a ideia é imediatamente associada a experiências místicas, estados transcendentes ou revelações fora do cotidiano. Mas, fora desse imaginário, existe uma forma mais concreta, e talvez mais transformadora, de entender esse conceito. Ampliar consciência como aumento de lucidez sobre si, sobre os próprios padrões e sobre a forma como a realidade é interpretada. Nesse sentido, expansão de consciência não significa enxergar dimensões ocultas ou acessar verdades absolutas. Significa perceber com mais clareza como pensamentos, emoções, crenças e hábitos influenciam decisões, relações e qualidade de vida. É um processo menos espetacular do que se costuma imaginar, porém muito mais aplicável. Um dos primeiros sinais dessa expansão prática é a capacidade de observar a própria reação antes de agir automaticamente. Pequenos intervalos entre estímulo e resposta permitem escolhas mais conscientes. Em vez de reagir impulsivamente a críticas, frustrações ou mudanças inesperadas, surge espaço para interpretação mais equilibrada e respostas mais alinhadas com valores pessoais. Outro aspecto importante é a revisão de narrativas internas. Muitas pessoas vivem sustentando histórias sobre si mesmas. Eu sempre erro, nada dá certo para mim, as pessoas são assim mesmo. Sem perceber que essas narrativas moldam comportamento e percepção. Quando essas histórias começam a ser questionadas, abre-se espaço para novas possibilidades de ação. Esse processo não elimina dificuldades, nem garante estabilidade emocional permanente. O que ele oferece é maior capacidade de adaptação. A vida continua imprevisível, mas a forma de lidar com essa imprevisibilidade se torna mais flexível. A pessoa passa a depender menos de controle absoluto e mais de compreensão contextual. Também há impacto nas relações interpessoais. Quanto maior a consciência sobre os próprios filtros, menor a tendência de projetar expectativas rígidas sobre os outros. Isso reduz conflitos desnecessários e aumenta a possibilidade de comunicação mais clara, menos defensiva e mais madura. No campo das decisões, essa lucidez favorece escolhas mais consistentes com valores reais, não apenas com pressões externas ou expectativas sociais. Muitas vezes, a expansão de consciência se manifesta justamente na capacidade de abandonar padrões que já não fazem sentido, mesmo quando eles foram sustentados por muito tempo. Nada disso exige crenças específicas ou interpretações metafísicas. Trata-se de desenvolvimento psicológico, maturidade emocional e clareza perceptiva. Um processo contínuo, gradual,
e profundamente ligado à forma como cada pessoa escolhe observar a própria experiência. Quando a percepção muda, a realidade objetiva pode até permanecer a mesma, mas a experiência dela se transforma de forma significativa. Isso acontece porque grande parte do sofrimento humano não está apenas nos fatos, mas na interpretação que se faz deles. Ajustar percepção não elimina desafios, mas altera a forma de lidar com eles. Um exemplo comum está na relação com erros e fracassos. Quando a percepção é rígida, qualquer erro tende a ser interpretado como incapacidade pessoal ou prova de inadequação. Isso gera paralisação, autocrítica excessiva e repetição de padrões defensivos. Já uma percepção mais flexível permite enxergar erro como informação, ajuste de rota e parte inevitável de qualquer processo de desenvolvimento. O mesmo vale para mudanças inesperadas. Percepções muito fixas costumam associar mudança à perda de controle, gerando resistência automática. Quando há maior consciência dos próprios filtros, surge a possibilidade de interpretar mudanças como reorganização natural da vida, não necessariamente como ameaça. Isso reduz a ansiedade antecipatória e aumenta a capacidade de adaptação. Outro impacto importante aparece nas relações. Filtros mentais pouco questionados levam facilmente a interpretações precipitadas, supor intenção negativa, personalizar comportamentos alheios ou reagir com base em expectativas não verbalizadas. Quando a percepção se amplia, cresce a capacidade de diferenciar fato de interpretação. Isso melhora a comunicação, reduz conflitos desnecessários e favorece relações mais equilibradas. Também há reflexos na forma como se lida com o tempo e com o futuro. Pessoas com percepção mais restrita tendem a viver presas ao passado ou excessivamente projetadas no futuro, muitas vezes tentando compensar inseguranças internas. A ampliação de consciência costuma trazer maior presença prática. Atenção ao que está acontecendo agora, sem negar passado nem idealizar constantemente o futuro. Essa mudança não é instantânea nem definitiva. Trata-se de um processo contínuo. Novos contextos, desafios e fases da vida exigem revisões constantes de percepção. O importante não é alcançar um estado fixo de clareza, mas desenvolver disponibilidade para revisar interpretações sempre que necessário. Esse movimento tem menos relação com busca de respostas finais e mais com disposição para questionamento consistente. Quanto maior essa disposição, menor a dependência de certezas rígidas e maior a tolerância à complexidade da própria existência. No fim, ampliar percepção não significa ver mais coisas, mas ver com menos distorção. Isso já é suficiente para transformar decisões, relações, prioridades e qualidade de vida de forma bastante concreta. Ao longo desta reflexão, a proposta nunca foi explicar o que existe além da vida, nem validar narrativas espirituais ou científicas como respostas definitivas. O foco esteve sempre em algo mais imediato e verificável: a forma como a percepção humana constrói a realidade vivida e como os filtros mentais influenciam escolhas, relações e qualidade de vida. A história mostra que diferentes culturas, filosofias e linhas de pensamento criaram explicações variadas para lidar com o desconhecido. Isso faz parte da experiência humana. O problema começa quando essas explicações deixam de ser referências simbólicas ou hipóteses e passam a ser tratadas como certezas incontestáveis, reduzindo a abertura para questionamento e revisão interna. No cotidiano, essa dinâmica aparece de maneira mais sutil. Crenças pessoais, interpretações automáticas e narrativas internas moldam decisões sem que muitas vezes haja consciência disso. A percepção deixa de ser ferramenta e passa a ser limite. E quando isso acontece, padrões se repetem, conflitos se prolongam e oportunidades de ajuste passam despercebidas. Expandir consciência nesse contexto não significa acessar algo extraordinário ou distante. Significa desenvolver lucidez progressiva sobre os próprios processos mentais, reconhecer filtros,
revisar interpretações e assumir responsabilidade pela forma como a realidade é percebida e vivida. É um processo menos espetacular do que muitas vezes se imagina, mas profundamente transformador na prática. A finitude da vida, independentemente de qualquer crença sobre o que vem depois, funciona como referência importante nesse processo. Saber que o tempo é limitado tende a tornar escolhas mais conscientes, relações mais claras e prioridades mais alinhadas com valores reais. Não como urgência ansiosa, mas como senso de realidade. No fim, talvez a questão mais relevante não seja o que existe além daquilo que ainda não se compreende. A questão prática está em como se vive dentro do que já é possível perceber hoje. Quanto mais clara essa percepção, maior a chance de decisões coerentes, relações mais saudáveis e uma experiência de vida menos automática. A ampliação de consciência, portanto, não é fuga da realidade. É a aproximação dela. Não é promessa de respostas finais, mas disposição contínua para observar, revisar e ajustar. Um processo silencioso, gradual e essencialmente humano. E muitas vezes é exatamente aí, nessa lucidez cotidiana, que começam as mudanças mais consistentes.